Oi, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigada novamente pela presença, tanto da equipe aqui, quanto do pessoal que está nos assistindo. E a gente tem visto semana a semana uma aceitação cada vez maior, e elogios, e comentários, e perguntas. E agradeço desde já por isso. Hoje vocês podem perceber que estamos só em mulheres, o Dr. Evandro está em férias, e temos a Paula Ferraz, que entrou na equipe, então hoje já vai começar trazendo as suas contribuições também. A ideia de hoje é a gente conversar um pouco sobre o ciclo de vida dos dados pessoais. E, nesse viés, trazer bastante da nossa experiência prática em relação às entrevistas. E porque essa parte das entrevistas, a gente vê que as pessoas se atrapalham muito, tanto os outros colegas que não sabem o que perguntar, quanto as pessoas das empresas não entendem aonde o advogado quer chegar. Então, a gente vai tentar trazer um pouco do nosso dia a dia em relação a esse tema. Quem quer dizer quais são os 5 pontos do ciclo de vida? Eu posso dizer. Vai lá, O ciclo de vida dos dados pessoais, eles são mapeados em 5 pontos. O primeiro é a coleta, o primeiro é a coleta, o segundo é o uso, o terceiro o compartilhamento, quarto, retenção e quinto, o descarte. E daí a gente vai detalhar cada um dessas etapas agora. Então, tá bom. Então, vamos lá. Quem quer falar um pouquinho sobre a coleta? Antes disso, eu só quero, antes da gente aprofundar, né, em cada um desse ciclo de vida, eu acho importante a gente, até, né, trazendo agora um pouco mais da nossa prática já, trazer esse ciclo de vida dos dados, né, para as pessoas que serão entrevistadas durante aquele treinamento inicial, né, durante aquela conscientização inicial, onde a gente, né, traz alguns conceitos da lei, explica o que é LGPD. Muita gente ainda não consegue nem pronunciar, né, a sigla LGPD, então realmente tem uma falta de conscientização muito grande das empresas. E aí, quando a gente traz, junto com os conceitos, a gente traz esse ciclo de vida e já explica, né, cada um o que é coleta, finalidade, eles já começam a abrir a cabeça para poder entender como que a gente vai trabalhar ali, né, porque o próximo passo serão as entrevistas. Então, eles já vão saber mais ou menos o que a gente vai perguntar, o que a gente, né, realmente vai querer saber. A finalidade é algo super importante, então também é bom deixar claro essa questão, né, a gente precisa entender por que vocês utilizam. Então, trazer isso antes das entrevistas é muito bom, porque assim, a gente sabe que mesmo assim, a gente ainda trazendo isso antes das entrevistas, as pessoas ainda ficam um pouco perdidas, não conseguem entender muito bem, mas então eu acho que quanto mais, né, a gente puder levar isso para o pessoal que vai ser entrevistado, antes das entrevistas, é bem melhor, porque eles, de uma certa forma, assim, eles conseguem entender, né, um pouco melhor como que vai ser o nosso trabalho. Visualizar, né, se tornar isso, palpável. Tanto que a gente usa uns desenhos nessas apresentações, e não é difícil, quase toda entrevista acaba que eu estou fazendo esse desenho aqui, ó, com a minha mão. Exato. Para que a pessoa lembre do que eu estou falando, porque senão parece que eu estou fazendo um monte de pergunta aleatória, e na verdade não é isso. É porque eu preciso que eles lembrem desse ciclo, o que eu estou querendo com todas essas perguntas. Quando eu vou fazer a apresentação inicial lá, né, como que é a nossa metodologia de trabalho, eu falo, o ciclo de vida é feito de forma cíclica. Eu também faço a bolinha, Amanda, e aí muitas vezes as pessoas ficam me olhando, mas é porque realmente ele segue, né, uma forma de um círculo, né? O ciclo segue o círculo, então por isso que ele é cíclico, né? Ele segue algumas etapas. Amanda, e quem que você acha que deve ser entrevistado? Porque vocês estão falando, a pessoa que vai ser entrevistada já deve estar sabendo, mas quem deve ser entrevistada, na sua opinião? A gente tenta conversar com um representante da empresa para que escolham sempre pelo menos 2 pessoas. Talvez um diretor e uma pessoa abaixo, que é interessante. 2 pessoas na empresa você entrevista? 2 pessoas por setor. A gente primeiro vai pegar o organograma da empresa e olhar os principais setores. Tem alguns que a gente já sabe que são muito importantes para o projeto, por exemplo, o RH não pode ficar de fora, o comercial não pode ficar de fora. Isso são coisas que a gente já vai aprendendo com a prática. Então, 2 pessoas de cada setor desses, que a gente entenda como principais.
e que elas tenham funções diferentes dentro do setor. Então, é aí que eu falei, ser um coordenador, um assistente, ou o gestor dessas pessoas, e aí para ter assim, porque o gestor vai receber tudo lá na ponta, mas quem faz, quem recebe, quem trata mais dados, normalmente é quem está abaixo dele, né? Então, a gente Só um tem duas complemento. visões, claro. Isso dos principais setores, a gente entrevista 20, 22 setores, 18, Sim, 17, porque da forma que você falou, parece que são parece que é dois um ou dois, setores, não. 3. Não, são pouquíssimos os setores que a gente não entrevista. A gente não entrevista quando está abaixo da mesma, no organograma, tem uma subdivisão que são as mesmas pessoas, porque senão a gente entrevista todos os setores. Isso que você falou é super importante, Amanda. Por que a gente não entrevista só o board? Porque muitas vezes eles não sabem aonde as pessoas armazenam os dados. A gente usa o TOTUS, a gente usa o sistema, o Banner, sei lá qual programa. Tudo bem, na teoria todo mundo usa isso. E aí, quando a gente vai entrevistar, vocês bem sabem, lá na base, a pessoa fala, além disso, por cautela, eu faço uma planilha de Excel, aí eu imprimo e guardo aqui na minha gaveta. Aí eu não desperdiço nada. Depois que tá velho, eu viro e uso para rascunho, é ou não é? Sim. A coleta, por exemplo, do gestor é e-mail, basicamente. Mas a gente sabe que a Thaís estava comentando sobre coleta. Thaís, quer explicar? Vamos entrar na coleta? Vamos. Então, o primeiro tópico é a coleta, que é a porta de entrada de todos os dados. É por onde todos os dados entram na empresa e quais dados são coletados. A coleta, ela abrange tanto os dados digitais, tanto os físicos. E ela pode, e daí, por exemplo, os dados dos clientes, eles podem ser coletados por fichas cadastrais, por exemplo. Aí os dados dos colaboradores podem ser coletados nos currículos. E tem infinitas possibilidades de coleta, mas a coleta é onde é mapeado todos os dados que entram de todas as formas. E aí o mesmo documento, por exemplo, o currículo que a Thaís falou, ele pode chegar no e-mail físico, no WhatsApp, no site da empresa, e tudo isso vai ser a coleta que a gente vai fazer no mapeamento. Na portaria também. O que, Letícia? Na portaria também, né? Sim. Tem muitos casos. Por e-mail, por WhatsApp, coleta é infinita, realmente, que nem a Thaís falou, infinitas. Eli, alguma coisa da coleta? Não, só falar que hoje, quando a gente começa as entrevistas, né, já participei de algumas, que a gente fala, então tá, agora a gente vai conversar com você para saber por onde você coleta o dado. Não, mas eu não coleto. A gente escuta isso muitas vezes, né? Muito. Então, só para que fique claro, então, para todo mundo, que a coleta não é, você vai lá buscar o dado, né? Muitas vezes você vai ter acesso a um sistema que você vai extrair informações que são importantes, né? Tipo nome, CPF, RG. Então, tudo isso a gente se baseia como a coleta. Então, a coleta não é só receber o dado. Muitas vezes o dado já está no sistema, mas você vai precisar pegar aquele dado para fazer alguma atividade. Isso também, para nós, é considerado uma coleta. Então, por isso que quando a gente começa a entrevista e a pessoa fala, não, eu não coleto dado. Não, todo mundo coleta dado, né? De uma forma direta ou indireta, todos nós coletamos dados. Então, mas será? Deixa eu botar lenha nessa fogueira. Existem duas correntes que a gente bem sabe. Tem uma que diz que a coleta é realmente você coletar ou receber dados de fora para dentro. É o cliente, é a pessoa que vai trabalhar com você, enfim, o fornecedor, é o terceiro, te passa os dados, seja via sistema, e-mail, WhatsApp, ou você está coletando. Agora, aqueles setores que realmente não têm acesso, não têm contato com esse mundo externo, que pegam os dados que estão no sistema, como a Eli falou, no sênior da vida. A Eli já falou que, na opinião dela, isso é coleta. As outras, vocês acham que isso é coleta ou não é coleta? Vai lá, Natália, me ajude. Sim, eu considero que sim, é uma coleta, porque a gente, trazendo um pouco da visão prática, né? A gente percebe que os gestores, né, os coordenadores da área, às vezes têm sempre acesso ali ao sistema sênior, né, intranet, para poder validar algum ponto, né, do colaborador, então ele consegue ter acesso àquela ficha daquele colaborador dele. Então,
ele não está fazendo uma atividade externa, né, com esses dados, é para a função deles ali mesmo, de coordenador, né, e subordinado, mas é uma coleta que ele faz, ele tem acesso ao que está ali. Então, eu queria até trazer esse ponto mesmo de, né, nesses momentos que quando a gente fala de sistema, é até importante a gente pedir, a gente sempre pede mesmo hoje a gente fazendo assim de forma virtual, que eles mostrem para a gente o que tem ali dentro na tela do sistema, porque eles podem achar que talvez não tenha dado nenhum ali, aí às vezes, não, só tem um nome, só tem o primeiro nome, daí quando a gente pega, tem nome do CPF, tem foto, tem vários dados. Mas, se é vacinado ou se não é? Eu discordo de vocês, eu acho que isso não é coleta, eu acho que isso é uso. A partir do momento que você pega um dado que já existe dentro da empresa, eu acho que aquela pessoa não está coletando dados, eu acho que ela está usando, eu acho que entraria na finalidade, esse gestor que acessa aquele dado já existente, ele não foi até o titular de dado para coletar aquele dado. Então, na minha visão, não é coleta. O que você acha, Letícia? Tendo a pensar dessa forma também. Você também acha que não é coleta? Paula, que o dado já foi coletado, talvez pelo setor de RH, mas agora ele está sendo utilizado para outras finalidades. Ou pelo comercial. Eu concordo com você, Liliana, faz sentido não ser coleta, sim uso, de acordo com a finalidade. Exato. Amanda? Isso fica confuso. Acho que a gente tem que olhar cada caso, mas se a gente pensa em diretoria e gestão, sim, dá para ser uso apenas. Mas ele vai constar no mapeamento, porque para eu fazer o mapeamento, tenho que dizer de onde que ele tira esses dados. Para fazer as tarefas dele, né? Então, ele tem acesso a um dado que já foi coletado, tá? Ele tem uso. É engraçado isso. Então, mas me dá um exemplo, então, Nath, quando você fala que só coleta. Se o gestor já acessa o que está no sistema. Por que então, isso exatamente, porque para essa atividade, né, para essa finalidade que ele vai fazer, por exemplo, validar um cartão de ponto, essa é a finalidade, né? Mas aí, como a gente trabalha com todo o ciclo, a gente tem que falar, bom, então você coleta esses dados para realizar essa atividade onde? No sistema sênior. Porque senão a gente não consegue fechar esse ciclo, se a gente não consegue fechar. Eu não chamo você coleta onde, eu chamo você acessa onde para a sua finalidade. Entende? Mas, assim, a gente sabe que essa é uma discussão antiga, que existem as duas correntes. Tem uma corrente que fala que coleta é só quando você coleta externamente esses dados, diretamente com o titular, e a outra justamente quando você usa esses dados que já existem no seu sistema. Então, é só para mostrar realmente que mesmo dentro de uma equipe que trabalhamos juntos há mais de ano, a gente também tem essas posições. E eu concordo quando a Amanda fala, a gente tem que analisar cada caso concreto, porque tem tanta particularidade, não é tão simples. Então eu acesso ali no sênior e tudo bem. Então, mas às vezes vem pelo sênior, vem pelo aqui, vem por ali. Então, cada caso concreto tem que ser analisado, mas eu acho que serve para dizer, é plausível usar de um jeito ou de outro, sendo coleta ou uso, e é justificável. Perfeito, acho que da coleta... Mais alguém que falou da coleta, pessoal? Até isso, vocês falaram que é muito interpretativo e tal. Se esse setor for pegar os dados que foram coletados por outro setor da empresa mesmo, pode até entrar no compartilhamento, né? Aí sim, de um setor com outro, daí não só usa e coleta. Daí recebeu de outro compartilhamento. Então, e será que o sênior não é um compartilhamento? Pois é. Eu achei que sim. Então, mas o sênior o sênior pode ser um compartilhamento, mas ele pode ser uma coleta, porque eu, como gestora do RH, posso colocar vários dados. Aí para você ele é coleta. Sim. Aí, mas você, como gestora lá do teu setor de produção, pode colocar mais algum dado que eu, como RH, não coloquei. Então, acaba sendo coleta também, entendeu? Por isso que ele realmente tem essa dupla função, né? Ele é coleta, mas ele é uso, então... E por isso que quando e eu sempre falo isso nas palestras, nas aulas que eu dou, fazer LGPD, adequar uma empresa,
É difícil? Não, não é difícil, é trabalhoso, porque não adianta vocês pegarem, eu falo muito isso para os alunos e mentorados e todos, não adianta você pegar uma fórmula pronta e tentar adequar. Olha aí o tanto de coisa que apareceu, que a resposta é, veja o caso concreto, veja setor com setor. E aí eu quero saber, vem aquelas pessoas e falam, vocês são loucas de fazer esse mapeamento setor por setor. A gente manda uma planilha de Excel ou um Google Forms, o cliente responde e eu analiso aqueles dados. Na boa, funciona? Não funciona. Como é que a gente vai descobrir só a coleta? Aqui a gente já colocou todos esses exemplos. Como é que a gente vai descobrir se é coleta, se é uso ou se é compartilhamento? É fuçando, é entrevistando. Por que a gente entrevista nós em 2 advogados, cada setor, para isso? E auxiliando a pessoa também na entrevista, que é o que a Natália deu de exemplo. As pessoas perguntam qual é o dado que tem naquilo lá. A pessoa acha que não tem, não é por mal, por desconhecimento, não é porque ela quer esconder. Mas aí, imagina numa planilha de Excel, sem ninguém para auxiliar, sem ninguém para... eu acho que sai... Nossa, não sei como é que sai um mapeamento disso. Também não sei. Sem contar que eles se perdem muito, né? Assim, coloca dado que não é dado pessoal. Isso então, que eu ia falar. Acaba... Você vai ter um retrabalho. Se for... Não, e outra, né, que eu acho que até voltando um pouco, e aí eu pego o que a Eli sempre fala. Quando a gente vai fazer entrevista, se você não se colocar numa posição, olha, eu tô aqui para melhorar o teu trabalho, melhorar a forma, te dar mais segurança. Se você se colocar como auditor, a Eli sempre brinca que até terrorista tem seguidor, só auditor que não tem. Auditor é o cara que mostra... Eu sou a única pessoa que não tem seguidor, porque eu sou auditora não tem seguidor, ninguém quer seguir auditor. Porque quando você chega de fora, a pessoa já entra se mijando na sala, com perdão da palavra. Você já conversou, você já explicou que está tudo bem. A pessoa vem. A chance deles tentarem te esconder é enorme. Não porque estejam fazendo errado, porque a gente nem sabe se está certo ou está errado, porque eles acham que você é auditor e que eles vão ter que passar na RH no final. Então, você já tem que mostrar isso. Olha, eu só quero entender isso para te dar mais segurança, são os teus dados também. Então, um passo atrás, na hora da gente ir para as entrevistas, que a nossa postura seja sempre essa, eu não sou auditor. Beleza, o que mais, pessoal? Quer ir para o uso? O que é uso, Thaís? Uso ou finalidade? Então, uso é bem o que a gente estava falando. É depois que os dados são coletados, qual é a finalidade de cada dado específico. E também pode ter infinitas finalidades, mas várias vezes no uso a gente percebe que muitos dados são coletados desnecessariamente. E no uso tem um porquê, né? Letícia, interessante. Vai lá. Isso que eu ia falar agora. É interessante a gente trazer a questão da minimização dos dados, né? Depois com a LGPD, cada coleta precisa ter uma finalidade. Então, se eu não utilizo, por exemplo, a data de nascimento, eu não tenho uma finalidade para coletar aquele dado. E daí que entra a minimização. Eu coleto só os dados que realmente eu vou utilizar, né? Destinado para uma finalidade, né? Até porque nós temos que enquadrar essas infinitas possibilidades em uma das 10 bases legais. A gente tem que enquadrar nos 10 princípios, além da boa-fé, e nas bases legais. Se a gente não tiver uma das 10 justificativas, de obrigação legal, pré-contratual, respaldo da saúde, enfim, aquelas que a gente bem conhece, a gente não vai poder justificar a utilização desse dado. Aí já começam nossos planos de ação. Exatamente, que é o próximo passo. É isso aí, né, Amanda? Como é que é? Explica como que... Da onde que vem o plano de ação? Como que a gente Normalmente a gente vai identificando falhas, né? Pequenos incidentes que possam acontecer ali. Vulnerabilidade. Então, na coleta você já consegue ver, recebe por um e-mail que não é um WhatsApp pessoal, por um e-mail que é compartilhado a senha. Você já vai anotando, né? Tipo, eu coloco sublinhado ou de outra cor para depois ir lembrando dos planos de ação. Quando você desce para o uso, eu tenho acesso, mas eu não... para que você usa? Não, eu não uso, mas eu consigo ver. Tá ali, vai ser mais um plano de ação. Que é isso, depois a gente não consegue... Não vai ter enquadramento, não vai ter justificativo. Ou quando você vê lá que vocês falaram que é super importante que nas entrevistas a gente pede para a pessoa mostrar, né, a tela do sistema que ela usa. Tem 15 itens para ela preencher, nacionalidade, estado civil, tipo sanguíneo. Aí você fala, para que você precisa do tipo sanguíneo? Não, eu nem preencho.
Então, não tem ali, porque se vai um mais desavisado, fala, eu tenho que preencher tudo. E aí a empresa vai ficar com dados totalmente desnecessários, correndo riscos. O que mais sobre o uso? Aí a gente, só voltando no que a Amanda comentou, né, a questão dos sistemas, né, a gente percebe, são vários os casos em que a gente observa que algum setor tem o acesso à aba do sistema, mas realmente não utiliza aquilo para nada. Mas tem o acesso. Então, se quiser, pode ir lá, pode ver dados sensíveis, aquele colaborador aqui, um exemplo, né? Então, tem que ter esse cuidado, né? Esse olhar. Não precisa ter o acesso àquela aba do sistema, por que nós concedemos, né? O acesso? Exatamente. E é tão fácil de resolver, aí entra o trabalho do pessoal da tecnologia da informação. Exatamente. Claro, exatamente. bloqueia. Por isso também que a LGPD não se faz só com jurídico e não se faz só com TI. Né? A gente descobre essa vulnerabilidade e joga a bola. E eles fazem essa restrição de acesso. E daí, já puxando o gancho, entra no compartilhamento, né? Porque se o setor X tem o acesso àqueles dados, né? Então, bom, eu compartilho os dados com o RH, mas daí aquele outro setor tem acesso, então, estou compartilhando com quem os dados? Eu tenho controle ou não tenho, né? Então, a gente já entra daí no compartilhamento. E isso do uso, uma coisa que eu escuto muito é assim, por exemplo, eu pego determinados dados do meu colaborador porque eu sou obrigada para o E-Social, então tá tudo certo. Não, gente, tá tudo certo, aquele dado naquela caixinha do uso ou finalidade. Isso não significa que a coleta que a gente já viu foi correta, não tem nenhuma vulnerabilidade e que dali em diante está tudo certo. Como a Letícia falou, talvez aquele dado que sim é fundamental e obrigação legal estar no E-Social, ele está sendo compartilhado internamente com todos os setores. Daqui a pouco a pessoa lá da expedição está vendo o nome dos meus filhos menores que o pessoal da RH coletou para o E-Social. Será que eles precisam ou podem ter acesso a dados dos meus filhos menores? E aí a mesma coisa. Então quando a gente chegar lá no final, a parte de exclusão dos dados, será que esses dados coletados para o E-Social, que a empresa jura que está tudo certinho, não ficam para o resto da vida ali na base? Então, não existe isso, um dado coletado, então essa é a obrigação legal, então está tudo certo. Veja o ciclo de vida inteiro daquele dado. E aí que a gente pega, na entrevista, se a pessoa não está encorajada pela empresa, né? Se o entrevistado não está engajado com o nosso projeto, ele diz assim, mas eu já falei disso. Sim, você me falou como é que você recebe, mas precisa saber tudo sobre o E-Social. A gente tem que dar a volta no E-Social. E no compartilhamento, além, vocês falaram bastante do compartilhamento dentro da empresa, mas tem também, aí já pensa nos externos, né? Lógico. Então, se o contrato está dizendo quais dados que você compartilha, se eles estão usando para aquilo, se eles estão fazendo o armazenamento e descarte correto, vai para tudo. E ainda, agora pensando nisso que você falou, e ainda, digamos que o compartilhamento esteja certo, a coleta certo, o uso certo, retenção certa, que a gente já vai chegar, exclusão, tudo certo. A gente não está falando dos princípios, e um deles é você dar transparência. Transparência. Não adianta nada você estar tudo certo e não mostrar para o seu titular, olha, amigão, eu faço isso, isso, isso. Ou seja, por isso que eu volto a falar, não tem como você fazer uma adequação LGPD rápida. Olha o tanto de coisa que a gente vai ter que fazer. Como que a gente vai dar transparência? Com uma política de privacidade? Com um outro documento? Por que a gente tem mais de 20 políticas que a gente faz para os clientes? Porque é um catatal de coisa. O que mais, pessoal? Compartilhamento a gente deu uma visão boa, né? A gente pode pensar armazenamento. A gente falou do uso, do compartilhamento. Sobre o compartilhamento também, às vezes, além de compartilhar com outros setores, compartilham com empresas terceirizadas também. Outras empresas que foram contratadas só para um serviço específico, aí os setores compartilham com essas empresas de fora, até que é mais perigoso ainda. Que foi o que a Amanda falou, compartilhamento externo, exatamente. E às vezes, por obrigação legal, você tem que compartilhar, ou obrigação contratual, eu contrato um plano de saúde, então, obrigatoriamente, eu tenho que passar os dados do meu colaborador, se eu vou fazer um convênio e tudo, a pessoa tem que saber daquilo. Perfeito. O que mais? Qual que é o próximo ponto do ciclo de vida, Thaís? O próximo ponto é a retenção.
que engloba onde que os dados ficam armazenados e por quanto tempo. Daí, como a gente já tinha falado antes, os dados podem ser físicos ou virtuais. Aí, fisicamente, pode ser, por exemplo, em armários, em gavetas, com chave ou sem, isso tudo é analisado. E, virtualmente, muitas vezes a gente vê que ficam em pastas na rede, são esquecidos lá eternamente, 1000 documentos, e ficam também acessados. Isso aí, vai lá, Eli, o que você riu, o que você lembrou? Não, eu ri porque a Thaís falou que fica lá para sempre. Aí, quando a gente vai perguntar, né, sobre o armazenamento, esses dias eu conversei com uma pessoa que ela falou, nossa, quando me falavam de LGPD, eu sempre achei que LGPD, eu só precisava me preocupar com o que estava armazenado na nuvem. Todo o resto não precisava me preocupar. E aí começa o golpe, né? Porque, na verdade, não, né? Desde o currículo entregue lá na portaria, né? Até o documento lá, o registro do colaborador, a gente precisa ter esse armazenamento, né? De forma correta, né? E as empresas ainda hoje têm isso como... muita coisa eles guardam para sempre, né? Não fazem o descarte, e muitos compartilham, não, armazenam de forma incorreta. Então, assim, documentos que eles acham que o que é importante é só o documento do colaborador. Não, então esse a gente vai guardar lá no RH, num armário com chave, onde ninguém tem acesso. Mas daí larga lá na impressora um monte de ficha, de contrato de cliente, que tem dado pessoal. Então, esse tipo de armazenamento, ele é importante como um todo, né? Não é só... a gente não tem que cuidar só da nuvem, só do que está no digital. A gente tem que cuidar também do que está em papel e saber como vai fazer esse armazenamento de forma correta. A Natália que gosta desse. A Natália adora esse. Da caixa de rascunho e da pasta de scanner. Nossa, eu amo. Não falha em nenhum projeto. Saibam disso. Nenhum projeto não existe essa vulnerabilidade. Todos têm. E é engraçado que daí você pergunta assim, tá naquele armário ali, tá, e tem chave? Daí as pessoas se olham e falam, não precisa. Né? Todo mundo é de confiança. Todo mundo é de confiança, até que se prove o contrário, né? Então, a lei veio justamente para proteger isso, né? Como é feito o armazenamento, né? De que forma, o que é o correto? O que a Liliana falou agora há pouco, a gente não está fazendo todo esse diagnóstico com o objetivo de engessar as tarefas dentro da empresa, mas sim facilitar e que realmente as pessoas entendam que, se a gente fizer de uma forma correta, se acontecer algum incidente, a gente vai conseguir localizar isso de forma mais fácil e mais clara. Agora, se a gente está armazenando papel rascunho com um monte de dado pessoal numa gavetinha embaixo da impressora, porque um dia eu posso usar, um dia alguém pode pegar também e fazer um estrago muito grande com a reputação da empresa, com esses dados que estão lá. E por isso que quando a gente fala que a LGPD vai dar segurança, vantagem competitiva, maior credibilidade da empresa que está adequada, nesse ponto é óbvio. É óbvio. O que mais, meninas? Alguma coisa a mais de compartilhamento? Não, de armazenamento. De armazenamento. Retenção. Em relação ao armazenamento, Liliane, complementando o que a Elisane falou acerca dos currículos, é importante também que a organização estabeleça, então, um prazo, limite para que os currículos fiquem armazenados. Se é tão importante, é claro que o processo seletivo é muito longo, às vezes. Então, que estabeleça, por exemplo, 6 meses a 1 ano, e que haja o descarte dos documentos, porque contém dados pessoais. É o próximo passo, é o descarte. E também, Paula, dê ciência para aquele candidato. Olha, amigão. Com certeza. Eu vou ficar com o teu currículo por tanto tempo, quem vai ter acesso, onde vai ser guardado, e depois vai ser descartado. Vamos, então, para o descarte. Thaís, o que é o descarte? A estagiária para chamar de nossa, Thaís.
O descarte é como e com qual frequência os dados são descartados. Várias vezes a gente vê que a empresa não tem uma política de descarte, então eu acho importante a gente ressaltar que tem que ter uma política tipo de 40 e 45 dias, por exemplo, tais dados devem ser descartados, e também a forma como eles são descartados. Às vezes não é só jogar no lixo, às vezes tem que triturar, enfim, e vários setores não fazem descarte nenhum, então isso é bem preocupante. Assim. 40, 45 dias é difícil algum dado poder ser descartado nesse prazo. Então, a gente tem que ver dado por dado, porque normalmente tem obrigações A realidade legais, da empresa, exatamente. Que tem documento tem que ficar 30 anos, outros 20 anos, outros 5 anos, e outros têm que ser descartados, como a Thaís falou, cada 30 dias, 40 dias. Né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu estou tentando lembrar. Gente, a gente já trabalhou em muitas empresas. Alguma tinha política de descarte? Nenhuma. Zero, né? Zero. Esse é sempre um plano de ação que está lá em todos os nossos relatórios. Porque a gente pergunta, e como que você descarta? Não descarta, está lá na minha máquina para sempre. Ou está na gavetinha, ou está no armário. Assim, quando a caixa enche, eu vou lá e a gente sabe que tem algumas obrigações legais, principalmente questões do RH, que as empresas precisam armazenar os dados e informações por 20 anos, por causa da aposentadoria e tal. Mas a gente vê que o que acontece é que eles acham que tudo tem que ser guardado por 20 anos. Aí fica tudo lá, entendeu? Tem um arquivo morto que ele é mais vivo do que morto e ele é de eterno. Ele não sai de lá nunca, né? Ou até fala, né? Ou até fala, não, a gente joga fora os papéis. Daí, conforme você vai conversando, eles mesmos vão percebendo, poxa vida, a gente realmente não faz o descarte, tá tudo guardado no computador. Ou eles fazem o que a Natália adora. Não, a gente descarta, a gente coloca ali do ladinho da impressora para a gente usar de rascunho. Usar como rascunho. Pronto, descartou. Ou então eles descartam fazendo uma bolinha de papel, né, e jogando no lixo. E aí a gente olha e fala, meu Deus do céu. E eu acho que essa questão do descarte, né, além de observar essa questão de prazo legal, porque realmente isso aí não tem como fugir, acho que nenhuma empresa tem como fugir disso, tem que deixar ali mesmo, né, por aquele prazo legal, dependendo de qual for a atividade ali. Mas é importante a gente ter também um olhar de não deixar esse descarte tão burocrático assim para o cliente. Se o cliente às vezes não tem condição, né, se a gente olhar aqui o melhor dos cenários, para descartar papel, por exemplo, seria aquela máquina trituradora, né? E o valor dela é um pouco alto. Então, se isso não atender, se o cliente não conseguir, né, uma boa opção, que inclusive já ouvi relatos sobre isso, é colocar fogo, sabe, naqueles papéis. Porque assim, não é algo que vai custar muito para o cliente, e ele vai conseguir atender, né, o que a LGPD pede, que é fazer o descarte correto. Tem que ver as questões ambientais, Natália, não dá essas ideias. Eu ia falar, eu assisti uma influenciadora semana passada, acho que foi, que ela colocou vários documentos pessoais com dados, né, dela mesma e do marido, num balde com água, e aí deixou lá, daí aquilo molha, perde o sentido, né? Depois ela jogou fora, porque ela falou, eu não vou colocar fogo porque eu quero cuidar do meio ambiente, mas eu vou molhar o papel. Molhou o papel, destruiu, né? Destruiu o dado. Achei bacana, né? De certa forma, mas assim, imagine uma empresa que tem milhões de documentos, colocar isso dentro de um balde. Não, vai ter que ser uma piscina, bem isso, não vai funcionar. Então... Mas eu acho que tem empresas também, né, que fazem isso. Isso, Sim. O principal é você ter uma política de descarte. É que toda a empresa, todos os setores, todos os colaboradores falem a mesma língua. E assim, é tão engraçado, né? E aí, quando a gente faz a entrevista com 2 pessoas de cada setor, isso a gente vê também. Você pergunta para um, tem descarte? O chefão, claro que tem, óbvio que tem. Aí o lá de baixo, não tem, ninguém descarta. Nunca joguei nada aqui fora. 18 anos. E eu e a Eli, você lembra daquela secretária daquela cidade do interior, aquela secretária da construtora? A dona e a diretora da construtora, e era imobiliária, incorporadora, tudo. Não tem descarte, nossa, que perigo, não sei o que. Quando a gente chegou na secretária, a menina era um avião, eu fiquei com medo da secretária, morria de medo dela. Ela chegou, e aí, o que você faz nisso? Ela falou, quando não tem ninguém aqui, eu vou de mesa em mesa e vou jogando fora.
Eu abro as pastas, eu tenho pavor de muito documento. Gente, ela jogava fora matrícula, proposta das pastas que estavam em andamento, ficava num armário. O cliente estava, a incorporadora estava comprando o terreno de precisava certidão de todos os familiares, era inventar aquela pasta desse tamanho. Ela dizia, não, tem muito documento, eu espero todo mundo sair, faço a limpa. Claro, o problema do acesso, né? Do controle de acesso, né? Que escancarado. E o medo de contar para outra mulher que aquela moça... Enfim, porque falta regra e falta comunicação interna. Ninguém ela achou que estava fazendo uma coisa super certa, tipo, eu estou, né, colaborando, jogando o que é velho fora, ou colocando como rascunho para as pessoas trazerem as novas matrículas, novas certidões e colocar na pastinha. Não era bem por aí, né? Mas ela fazia mesmo. Então a gente vê os dois extremos. Quando não tem regra, todo mundo faz tudo. Então, além da política, é muito importante a parte de treinamento da equipe. Ele não adianta ter um papel dizendo tudo, papel aceita tudo, se a pessoa não sabe para que é aquilo. E isso a gente vê nos POPs, procedimento operacional padrão. É outra coisa. Quantas vezes, quando a gente fazia a primeira análise dos POPs, depois ia para a entrevista, o POP era redondinho, chegava lá e as pessoas falavam, nunca nem li isso. Nunca nem li. Né? Então, comunicação, treinamento, capacitação da equipe é fundamental. Né? Fundamental. O que mais, pessoal? Do descarte? Eu acho que a gente deu uma visão geral boa, assim, acho que por último a gente podia, talvez a Letícia pode falar de novo sobre a importância mesmo das entrevistas para a gente conseguir fazer isso. Sim, a questão do ciclo de vida, né, de deixar isso claro para o colaborador e para a empresa como um todo, né. É muito importante que todos tenham ciência desse ciclo de vida, que saibam que o dado chega de certa forma e que em determinado momento ele precisa ser descartado, que a empresa não pode ficar de eterno com o dado, né? E que a gente precisa deles para descobrir isso, porque a gente não está ali, a gente não vive o dia a dia da empresa, né? Então, a colaboração na entrevista, né? Mas só voltando no que a gente comentou no início, a Nath também falou um pouquinho sobre isso, a importância do treinamento inicial e a importância do treinamento inicial trazer o conceito do ciclo de vida e também trazer o conceito de dados pessoais sensíveis, né? O que é tratamento de dados, o que é tratamento, o que é uma operação de tratamento, né? O acesso a uma operação de tratamento, por exemplo, né? Então, é importante a gente dar ciência para os colaboradores desses conceitos antes da entrevista ou reforçando nas entrevistas também, para que a gente consiga fazer um bom trabalho, né? Coletando várias informações para que o mapeamento seja efetivo. Eu acho que tudo que a gente faz no projeto, as reuniões que a gente marca, as entrevistas que a gente propõe, tudo isso tem um porquê para a excelência do nosso projeto. E é bem legal quando as empresas confiam nisso, que sabem que a gente não está ali para gastar tempo e nem nada disso. Embora as pessoas normalmente não venham muito simpáticas para as entrevistas, né? Amanda, especialmente, já levou umas invertidas feias, algumas... E assim, por mais que a gente tente, o virtual é muito pior. Quando você está no presencial, você descontrai, você brinca, você fala de você, da sua família, quer dizer, você aproxima. Agora, quando você tem 1 hora gravada, você tem que fazer 1000 perguntas. É virtual, tem gente que não liga nem a câmera, eu fico puta com isso. Eu já falo, dá para ligar a câmera, mas tem gente que nem tem a câmera ali, você não sabe nem se a pessoa está ali ou não está ali, se está trabalhando ou não está trabalhando, sabe? Então, é uma fase difícil, é uma fase demorada. A gente demora, vocês bem sabem, mais de mês, 2 meses, 3 meses, só nessa fase. Porque depois que a gente faz todas as entrevistas e isso vira um relatório, a gente volta em cada um dos setores, acho isso importante frisar, para validar as informações. Exatamente. A gente grava as entrevistas, a gente faz ata, para meu desespero, que eu sempre acho que demora mais trabalho, as meninas fazem ata, se sentem mais confortáveis, mais confiantes, faz o relatório, volta para validar. Já fez 3, 4 meses de trabalho. Sabe? Por isso que eu digo, é extenso, você tem que ter braço para fazer. E cara de pau
E cara de pau para mostrar o que você quer realmente lá no final, porque o que a Liliana está comentando é isso. Às vezes as pessoas falam para mim, eu faço vários relatórios. Tem vários dados. Tem Mas quais são? Quais? E aí Ali acaba é o que às momento, né, vezes Amanda? fica desgastante para a pessoa que não está afim de participar, né? Porque eu preciso saber tudo. Eu não posso entregar um mapeamento escrito vários dados, vários relatórios, com várias coisas, com vários momentos. Então, Com vários nadas, né, Amanda? O judiciário vai falar, parabéns, você vai levar várias multas. exatamente. Exatamente. Mas a Natália, inclusive, a Amanda, inclusive, já ouviu aquela lá. O que é? Você vai querer saber até o nome da minha mãe? Não foi isso? Exatamente. Nossa, quando a pergunta, hoje, nossa, faz um monte de pergunta óbvia. Se é um relatório de. Faz um monte de pergunta óbvia. Que a gente óbvia pra precisa. pessoa. Eu não quero presumir nada, né? Eu preciso que a pessoa me conte a tua verdade, né? Se for para eu presumir, não é a fotografia que a gente está tentando tirar aqui, aí é um desenho que eu mesmo estou inventando. E acho que não é esse o nosso objetivo. Os dados de sempre. Todos. De sempre, todos os dados de sempre. Aí a gente tem que ser chato e ficar lá cutucando. Se a gente pega a pessoa num dia de mau amor, igual dizia meu sobrinho, não dá boa, né? Não, mas tudo bem, eu acho que faz parte, a gente já sabe que é assim, e a gente já está preparado para isso, e sabe que no final o trabalho vai ficar super legal, porque essa fase é muito importante, eu diria vale a que é pena a fase mais insistência, importante, é a fotografia da empresa naquele momento. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que por hoje foi. Hoje a gente não pensou ainda o que a gente vai falar para a semana que vem, mas aí a gente divulga nas redes sociais depois o que a gente vai falar e aceita sugestões dos nossos ouvintes. Né? Beleza, meninas, muito obrigada. Semana que vem já estaremos de volta com o Evandro também. Boa semana a todos. Pessoal que nos assiste, nosso muito obrigado. Curta, siga a gente nas redes sociais. E apresentando novamente a equipe, Amanda, Natália, Thaís, Letícia, Elisane e hoje a Paula Ferraz. Mais alguma coisa, pessoal? Até mais, gente. Até mais, gente. Obrigada. Tchau. 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 Tchau, tchau.